Depois de 30 dias com o MacBook Air M2, chegou a hora de uma análise mais completa. Será que vale a pena pagar mais caro por um modelo que mudou pouco em desempenho, mas que foi totalmente redesenhado? Tela melhor, entalhe, webcam e outros pequenos detalhes fazem sentido? É o que eu quero te responder hoje. E claro, se você gostar dele, tem links aqui na descrição. Comprando por lá, vocês ajudam o canal a trazer ainda mais vídeos como esse. Então dá uma olhada porque tem opção de lojas aqui do Brasil, algumas importadoras e algumas opções de como você importar esse equipamento, já que é fácil encontrar ele dessa forma. Dá uma olhada aqui e bora pro review. Depois de mais ou menos uma década, a Apple finalmente resolveu atualizar o design do MacBook Air, com um conceito um pouco diferente do que vinha fazendo até então. Agora, ao invés de buscar a menor espessura possível com pontas arredondadas, o MacBook Air M2 se tornou mais quadrado, grosso e também maior, seguindo a linha do que foi feito com o MacBook Pro recentemente. E olha, isso daí foi super positivo. Agora, ele tem mais espaço para refrigeração interna e para um maior número de entradas. Os pés na parte inferior são mais altos do que antes, e isso ajuda a promover uma maior movimentação de ar também. Só que um dos pontos que mais impressionou muita gente foi o maior número de cores disponíveis. Prateado, estelar, cinza espacial e o belíssimo meia-noite, que eu queria muito, mas eu não consegui comprar. Na verdade, isso daí foi sorte minha, já que ele deixa muitas marcas de dedo na tampa. De qualquer forma, eu achei curiosa a ausência de cores mais quentes. Parece que a Apple quer promover um ar mais empresarial nessa geração. A gente achava que deveriam vir cores mais parecidas com a do iMac, mas não, parece realmente de empresa. Quem sabe no ano que vem. Pelo corpo, uma diferença importante tá, como eu já falei, no número de conexões. Ele continua com duas entradas no form factor do USB tipo C, sendo ambas compatíveis com o USB 4 e o Thunderbolt. Só que além delas, a Apple trouxe o MagSafe 3, que serve como entrada exclusiva para o carregador. Você ainda precisa de um dongle para conseguir usar outras entradas, mas de uma forma indireta, agora o MacBook tem uma entrada a mais, que dá para ser usada enquanto ele está carregando. E claro, essas duas entradas USB-C ainda recebem energia da mesma forma do que o modelo anterior, então se você já tem um carregador externo, pode ficar tranquilo que vai dar para reutilizar. Mas a presença do MagSafe traz mais segurança, já que com o plug magnético, ele solta facilmente se você tropeçar no cabo. Isso é algo que já estava disponível anteriormente nos outros MacBook Air e que foi eliminado nos últimos tempos. Eu acho muito bom esse retorno. Abrindo a tampa, o teclado está muito parecido, mas está um pouco mais espaçoso, assim como o trackpad. Afinal, não temos mais a saída de som nas laterais, apontando para você. A usabilidade não mudou necessariamente, mas continua melhor do que qualquer coisa que um notebook Windows conseguiu criar até hoje, para ser bem sincero. Esse trackpad é realmente muito bom. A parte mais interessante, no entanto, é a tela, que está maior, com bordas menores e olha, o melhor de tudo, essas bordas agora são do mesmo tamanho. Só que o ponto que todo mundo vai perceber que eu sei é o entalhe, que basicamente se transformou na cara da Apple, que agora eles acabaram de mudar com o iPhone 14. Mas tudo bem, volta pra cá. A maioria dos aplicativos conseguem se adaptar a ele sem problemas, abrindo um espaço no meio do menu superior ou então criando uma barra preta que esconde a webcam. Com essa barra preta, ele perde um pouco de área útil, mas apenas retorna ao tamanho de tela da geração anterior. Então você ganha funções ali no topo de menu sem que você perca a área total. Pessoalmente, eu não acho que o Notch estraga a aparência da tela, e o entalhe tá por um bom motivo. A webcam ela finalmente subiu de nível, ela precisava de mais espaço para ter uma resolução Full HD. Ela tá melhor do que no ano passado e conta com um HDR mais responsivo, seguindo muito da linha do tratamento de imagem que os iPhones fazem. Para quem realiza bastante chamadas de vídeo, o MacBook passa então a ser uma opção de verdade, para substituir o celular nesse tipo de chamada, mas calma, porque você pode também, com o novo macOS, usar o seu celular, desde que ele seja um iPhone, para ter uma câmera ainda melhor. Mas assim, no geral, eu só preciso dessa webcam aqui, não preciso de outra não. Eu ouso dizer que em boa iluminação dá até para gravar direto com essa webcam algum tipo de aula ou de vídeo. Deixa eu até te mostrar um exemplo mais completo. Esse aqui é um exemplo da webcam do MacBook Air M2. Parece que eu tô um pouco mais esbranquiçado, mas a gente tem uma definição melhor. Tanto aqui na minha cara, ó, eu consigo chegar mais perto e ter mais detalhes, quanto lá no fundo. Ah, e antes da gente continuar, eu queria pedir para você se inscrever por aqui. Tem muita gente que passa pelo canal e ó, quer saber mais sobre MacBook, quer saber sobre iPhone e afins, vai ter por aqui. Então clica, ativa o sininho e deixa eu continuar a análise.
Voltando para a tela, graças ao entalhe e o espaço extra que ele rendeu, seu tamanho passa agora para 13,6 polegadas no total. O painel é um LCD, chamado pela Apple de Liquid Retina, com resolução nativa de 2560 por 1664 pixels. Como sempre, a Apple vem com as suas resoluções fora do padrão, mas é basicamente um Quad HD Plus, com densidade de 224 pixels por polegada. Pelos nossos testes, ela consegue reproduzir 98% das cores do espectro DCI-P3, com contraste de 1210 por 1 e brilho máximo de 500 nits, uma evolução perante o modelo anterior, que chegava só a 400. É um painel IPS bem colorido, só que tem a desvantagem de sempre, no contraste e na homogeneidade dos tons escuros. No entanto, na comparação com o modelo do ano anterior, o valor medido de contraste subiu, junto com uma melhora no brilho máximo. Ainda não é equivalente, por exemplo, a um modelo com tela OLED, que é sim melhor. Porém, se você considerar o conjunto, ele apresentou evoluções ano a ano e continua como um dos melhores modelos para os profissionais da área. Não é a única opção, mas o MacBook é uma boa escolha para designers ou editores de vídeo e foto. Olha, a tela é ótima, mas quem dá o nome para essa versão, no entanto, é o chip, que é o M2, a evolução do CPU ARM da Apple, que balançou o mercado dos notebooks há algum tempo atrás. O foco dele é entregar bastante potência sem consumir tanta energia, o que torna o chip ideal para produtos mobile. Para vocês terem uma noção, são 4 bilhões de transistores a mais do que o modelo M1, 400 MHz a mais de frequência, 8 núcleos de CPU e uma opção de 8, que é o caso do modelo que temos aqui, ou 10 núcleos de GPU. De acordo com a Apple, isso tudo foi suficiente para um ganho de 18% de performance de CPU, para uma mesma potência energética, e o máximo de 35% de GPU. Com o equipamento em mãos, decidimos rodar alguns benchmarks. No Cinebench, o M2 conseguiu 8.258 pontos, contra 7.400 no M1. Isso daí é um aumento de 11% de uma geração para outra. Esse valor final que a gente conseguiu depois de vários testes é menor do que o encontrado na internet quando você busca pontuação benchmark M2. O problema aqui é a bateria interna, que não consegue prover energia suficiente para o MacBook, e isso limita o seu desempenho. Com a fonte de 100 watts plugada, essa pontuação sobe para 8.700 em média, que aí sim fica 18% à frente da geração passada. Isso soa como um problema, mas só se a gente se importar com o máximo de performance. Em notebooks com Windows e com processadores um pouco mais potentes, a queda quando o notebook não está plugado é bem maior do que esse 5%. Então o MacBook ainda funciona bem com a sua fonte, porém não no máximo. Sem contar que esse valor ainda é maior do que o MacBook Air M1, então ele está na frente de qualquer jeito. O maior problema, no entanto, é que você só consegue esse desempenho máximo se você comprar um carregador de 100 watts separado. Afinal, o que vem na caixa não atinge esse valor total. Então, olha só a Apple entregando aí outro equipamento que você precisa de um adicional para conseguir extrair o máximo dele. Outro ponto importante é que o M1 Pro consegue uma pontuação bem maior do que esse cara aqui. Então não quer dizer que o M2 é melhor que o M1 Pro, ele só é melhor do que o M1. Então se você já está chegando numa faixa de preço onde o modelo Pro começa a chegar muito perto desse cara aqui, faz mais sentido você ir direto com o equipamento profissional, ou Pro. Primeiro que o M2 esquenta bem. Não é novidade, mas ele aparenta aquecer mais e mais rápido do que na geração anterior. Lendo a temperatura com o sensor, a gente vê uma mancha vermelha bem no centro da parte inferior, que alcança ali uns 55 graus no ponto máximo. Como a gente comentou, a parte boa do corpo de metal é que ele ajuda a dissipar o calor, inclusive nas pontas. Então rapidamente a leitura de temperatura cai para 35 graus, mesmo deixando o stress test rodando por um bom tempo. Não são temperaturas que preocupam, e na parte de cima do computador, no teclado, é só um calor leve que aparece, que não é confortável, mas que não incomoda tanto quanto a gente já viu em outros modelos. O Dell XPS, por exemplo, fica muito pior nessa parte. Outra vantagem do M2 é que no uso que podemos chamar de baixa intensidade, ele fica frio o tempo todo. Para ele esquentar bem, foi necessário ficar no Premiere Pro por pelo menos 30 minutos. Não é muito para quem trabalha com essa máquina, mas também não é qualquer coisa que esquenta ele, como é o caso do que a gente vê lá no Dell XPS. O segundo ponto de discussão é na comparação do M2 contra os chips da Intel. No Cinebench, ele perdeu do 1280p, por exemplo, do Yoga 9i. Para vocês terem uma ideia, são 9.898 pontos
contra os 8.710 desse modelo. No entanto, quando a gente fez um teste mais especializado, a história se inverteu. No benchmark específico para Premiere Pro, elaborado pelo Puget System, a pontuação do Yoga foi de 506 contra 680 pontos no M2. Para vocês terem uma noção, nesse teste, 1000 pontos representam uma máquina ideal para geração, com uma placa de vídeo RTX 3080 e um Ryzen 5900X. Sendo assim, o M2 equivale a 68% dessa super máquina, enquanto que o Yoga equivale a 50%. Isso indica que, pelo menos para esse uso de edição de vídeo, o M2 se sai melhor que um processador em teoria mais potente. Tem que ter esse tipo de situação em mente quando você vai comparar performance de produtos que parecem semelhantes, porém com um funcionamento também diferente. Por fim, a última mudança de hardware mais expressiva foi na memória de armazenamento, no SSD dessa máquina. Dessa vez, os 256 GB dessa versão do M2 estão concentrados em apenas um chip, com velocidade de escrita de 1670 MB por segundo e uma leitura de 1400 MB. É um downgrade quando comparado com a geração passada, que tinha duas memórias paralelas de 128 GB. Nesse caso aqui, só os modelos mais caros, de 512 MB, que passam a ter essa memória dividida e mais rápida. Por que a Apple decidiu tomar esse caminho diferente? Bem, para padronizar e economizar. A fabricante então só precisa comprar memórias de 256 GB. Ela coloca ou uma ou duas no MacBook, dependendo da versão, muito mais fácil. A consequência é que, dependendo do que você faz com o notebook, ele pode parecer um pouco mais lerdo do que o M1. Se você trabalha com muita transferência de arquivo, essa diferença é importante, e nesse caso o MacBook Air M1 pode ser uma opção melhor para você. Ou gastar um pouquinho mais e já pegar o de 512 GB. Claro que isso é um caso raro, e a maioria das pessoas não vão perceber a diferença. Eu acho que é até por isso que a Apple trocou isso daí. Talvez você até aproveite melhor a velocidade extra e não perceba tanto essa diferença da velocidade de leitura e de escrita. O resumo então do hardware é que o M2 está mais rápido do que o M1 e pode se sair melhor do que chips Windows para algumas tarefas, mesmo ficando um pouco para trás em potência absoluta. Ele puxa mais energia, até mais do que a bateria consegue suprir, mas ficar só na tomada não é um baita de um problema, você ainda consegue trabalhar bem com ele se esquecer o carregador em casa. E nesse ponto temos alguns avanços importantes também. Ele passou a aceitar o carregamento rápido, mas ele não vem na caixa. Com a fonte que veio com ele, eu precisei de 2 horas e 27 minutos para ir de 0 a 100%, entre 20 e 30 minutos mais rápido do que com o MacBook M1. Se você topa gastar um pouco mais, até para liberar também o potencial máximo do M2, o carregador de 100 watts precisa de 1 hora e 25 minutos para uma carga cheia. O MacBook Air M2 consegue então ficar 1 hora a menos na tomada para carregar de 0 a 100, é um ponto ótimo para aqueles que, como eu, sempre esquecem de carregar e precisam ficar fora o dia inteiro com o equipamento. Com relação ao gasto energético, isso daí é diferente para cada pessoa, para cada tipo de uso. Para mim, que uso principalmente para escrever coisa e para usar no dia a dia, a sensação que eu tive é que o M1 está muito parecido com o M2. Isso faz com que eu tenha mais ou menos de 8 a 10 horas de uso. E olha que eu sempre estou com a tela ali quase no limite do brilho. É esperado que o M2 tenha um gasto um pouco maior porque ele tem uma tela mais brilhante e um processador que também gasta um pouco mais. O único problema é que o meu M1 já tem 1 ano e meio de uso, então eu devo ter sentido essa diferença do meu equipamento ter um pouco menos de bateria por ter sido mais utilizado, com esse modelo mais novo gastar um pouco mais. Mesmo assim, eu consigo passar de um dia inteiro de trabalho, o que é super importante para mim. Eu consigo sair sem carregador. Mas se eu não tiver nada, eu posso usar qualquer carregador de celular com USB-C, que rapidinho ele já tá começando a carregar de novo, ou pelo menos me salvar daqueles problemas de tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer uma coisa e não tem mais computador. Então eu sempre gostei de notebooks que carregam com USB-C por conta disso. Para finalizar, vamos falar de preço, a parte que eu sei que tá todo mundo esperando. Atualmente o equipamento está saindo R$10.000 no seu melhor preço, o que faz com que ele seja pelo menos R$3.000 mais caro do que o MacBook Air anterior, o M1. Isso também coloca ele de forma bastante parelha com o Yoga 9i da Lenovo e o XPS da Dell. Por esse preço ele vem com um design premium, que faz sentido para a categoria, sem contar o trackpad, que de novo é o melhor na minha opinião. Só que quando comparado com os outros equipamentos, a tela é o que fica para trás. Por aqui você já encontra modelos OLED que sim, são melhores. Claro que o MacBook Air M2 não tem uma tela ruim, é uma tela realmente muito boa e com um brilho melhor do que no ano passado, além das cores, que são suficientes para você fazer um trabalho de design, de vídeo e afins. Mas o Yoga 9i e o ZenBook 14X
trazem isso até por um preço um pouco menor em alguns momentos. Dito isso, o atrativo aqui é não só o macOS, mas o chipset, o M2, que continua a evolução do M1, trazendo um bom desempenho com um gasto energético baixo. Isso é importante porque se eu quero sair de casa e conseguir trabalhar com um notebook para fazer coisas um pouco mais pesadas, é certeza que o MacBook vai me entregar algo mais sólido do que os principais concorrentes, que podem ter muita coisa legal, mas que geralmente não conseguem entregar esse balanço de desempenho e gasto energético. Isso daqui é super importante por aqui. O ZenBook 14X, por exemplo, não aguentou muito tempo na bateria, enquanto que o Yoga 9i também não chegou nem à metade do que o MacBook Air consegue. Então, se você quer um notebook para levar por aí, com um tamanho legal, para durar a bateria por mais tempo, com carregamento rápido, eu acho que ele faz todo sentido. Quando comparado com o MacBook Air M1, as principais diferenças não são primordiais. Então, é um pouco mais de desempenho, é um pouco mais de tela, é um pouco mais aqui ou ali. Então, não faz tanto sentido você gastar R$3.000 a mais se você não está podendo. Essa é a minha grande opinião. Agora, se você já está pensando em pegar um modelo de 512, eu também acho que pode valer a pena você pular direto para o MacBook Pro, porque o preço começa a ficar muito parecido, tá? No geral, eu acho até que o MacBook Air M2 precisa ficar um pouquinho mais barato para se situar melhor nessa linha de produtos da Apple aqui no Brasil. Até porque se ele tiver com uma diferença muito grande do M1, faz mais sentido do M1, e se ele tiver também com essa diferença, é muito mais fácil você comprar o M1 Pro. Entenderam o que eu tô falando? Agora, perto dos R$9.000, ele faz bastante sentido para os dois casos. Então, tá recomendado, tem os seus pontos, pensa bem. Não esquece de esperar o nosso comparativo entre M1 e M2 e M2 e M1 Pro, que vai sair logo mais, para tomar a decisão mais segura de todas para comprar o seu MacBook, tá? Logo mais sai vídeo aqui e não esquece de se inscrever para você receber esse vídeo aí e deixar o seu comentário com dúvida, tá? Porque a gente quer tirar a dúvida de vocês. Sabendo disso, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais!